o que a gente está conseguindo, né, na área econômica, mesmo sem ter, quer dizer, tendo um Banco Central adversário, né? Não é que o Lula não tem o Banco Central. O Banco Central joga contra. A projeção de crescimento econômico no Brasil provavelmente vai ser revista para cima, para perto de 3%, já no mês de setembro. O Brasil alcançou ontem o menor desemprego em 10 anos, 6,9%. Foi divulgado isso também. Mercado automobilístico crescendo 15%. São muitos dados favoráveis e, na verdade, sem descontrole inflacionário. O efeito Lula, né? O presidente falou no ato recentemente que ele era um homem de sorte, de muita sorte, né? Eu tenho sorte de ter ministros como o Haddad, tenho sorte de gestar um país como o Brasil e fazer ações, né, no caminho desse desenvolvimento. Ele trouxe ali para a baila, né, nesses últimos tempos, uma série de ações de reconstrução, de colocar o Brasil numa rota novamente de desenvolvimento. E isso não só no formal, né? As ações colocadas pelo governo justamente mostram uma preocupação na infraestrutura, na estrutura desse desenvolvimento, né, para que esse desenvolvimento, esse crescimento não seja um voo de galinha. A gente, acho que no começo do ano estava com esse debate aqui, será que esse crescimento é sustentável? Esse crescimento mostra uma sustentabilidade para a garantia e todas as demais medidas que o governo tem promovido e dito que vai fazer? Acho que isso tem sido demonstrado pelos resultados. O próprio Roberto Campos Neto diz isso, né? Surpreende o crescimento do emprego no Brasil, realmente é uma surpresa. Ele, presidente do Banco Central, dizendo, ele está surpreso porque ele tentou sabotar de todos os jeitos e não conseguiu. Acho que a surpresa dele deve ser essa, porque se ele fosse realmente um presidente do Banco Central do Brasil e diante das ações que o governo tem feito, e diante de todos os números técnicos que ele diz ter acesso e trabalhar e debruçar para fazer lá as medidas que ele diz que são as adequadas para o Brasil, ele não ficaria surpreso. Era um caminho natural da economia diante de todos os investimentos de diversos setores, da retomada de diversos setores econômicos, principalmente da indústria, os investimentos que o governo fez nos programas de infraestrutura e nos investimentos externos privados, né? A gente já botou aqui mais de 130 bilhões das automobilísticas, tem vários setores promovendo investimentos diretos, né, nos seus setores, a indústria que estava ociosa novamente retomando as atividades e o próprio BNDES apontando aí também um saldo positivo de investimentos, sendo também capacitor e indutor. Ontem o presidente teve nessa inauguração de uma empresa de fertilizantes, né, da Petrobras, que é também, todos esses setores da indústria de fertilizantes foram fechados depois do golpe contra a Dilma. O que aconteceu no dia de ontem, né? A Bovespa bateu o seu recorde no meio da tarde, depois reduziu um pouquinho a alta, ainda não é o recorde, mas esse recorde vai ser batido nos próximos dias e vai continuar subindo mais. Por quê? Porque o mercado ele já está precificando a melhoria do ambiente econômico. Olha, a coordenação entre o Ministério da Fazenda e Banco Central melhora muito as condições do Brasil. Uma coisa é você agir numa direção e ter um Banco Central sabotador. Uma outra coisa é você ir numa direção e ter um Banco Central que também vai estar preocupado com o crescimento e com o desenvolvimento do país. Então, significa que a tendência é o real se valorizar, melhorarem as expectativas inflacionárias e a taxa de juros, em algum momento, começar a cair, sim. O Roberto Campos pode tentar atrapalhar ainda na próxima reunião do Copom, que vai ser em setembro, pode fazer alguma lambança, mas o fato é que o mercado já sabe que a tendência real das taxas de juros no Brasil é de queda na presidência do Galípolo, né? Então era isso que eu queria passar. Por isso que a Bovespa está batendo recorde. Porque quando cai a taxa de juros, a aplicação de renda fixa fica menos atraente e as pessoas investem, então, em ações, né? Eu vejo muitas opiniões díspares aqui nos comentários. Uns dizendo que a gente está aqui só puxando o saco do governo e outros dizendo que não veem, não encontram essa realidade toda positiva que está sendo anunciada, né? Bom, não sei a qual Brasil vocês pertencem. O que eu pertenço é um país que tem melhorado de condições. A minha própria situação e conversando também com o meu entorno, a gente percebe isso. Outro indicador nesse sentido são os números. A gente viu aí desemprego em 6,9% na média, isso é um dado muito relevante, menor dos últimos 10 anos. Né? A gente só viu situações de pleno emprego, como em alguns estados já é realidade isso, durante os anos de 2013, governo Dilma. Depois disso, eu não me lembro, e já faz o quê? 11 anos. Né? Então, ou seja, são dados relevantes sim, que a gente precisa ter a coerência de reconhecer e de apontar como um fator de conquista do governo. Foram as medidas do governo que estão gerando esse desemprego. Né? Um aumento da massa salarial. Enquanto a Bolsa, eu disse ontem no Boa Noite, enquanto o Lula é assim, ele aumenta o bolo nas duas partes, né? Dos mais ricos, com a Bolsa bombando, e dos mais pobres, com o aumento do emprego. Precisa aumentar a massa salarial ainda mais? Precisa. Precisa reduzir o valor dos alimentos ainda mais? Precisa.
Precisa dar condições de crédito para poder o pobre comprar um carro popular, que o mais barato hoje está na faixa de R$70 mil? Precisa. Muitas coisas precisam ser feitas, mas o governo Lula tem entregado muitos bons resultados na área econômica, Leonardo. E até assim, depois queria ouvir de você aí o que dá para ser contado dessa conversa que você teve aí como a gente está fazendo, porque é um cara também que apanha dos dois lados, apanha da direita, apanha da esquerda, apanha do Congresso, toma rasteira do Pacheco, toma rasteira do Lira. A situação dele também não é fácil. Esse gráfico está mostrando o seguinte: onde está escrito esquerda aqui é o governo da presidente Dilma Rousseff. Aí vem o golpe de Estado, né? Vem a articulação liderada pelo Aécio Neves para promover o golpe de Estado. Então está aqui, ó, o número de pessoas desempregadas há 2 anos ou mais. Naquele pleno emprego do governo Dilma era 1 milhão de pessoas. Depois do golpe de Estado foi para quase 4 milhões. E agora, com a volta do Lula, já está caindo novamente para 1 milhão e 600. Ou seja, Lula melhorou muito a situação do emprego no Brasil. Ainda não chegou ao nível do governo da presidente Dilma Rousseff, mas vai chegar, né? Então a gente tem que saber que as coisas estão melhorando e isso tem que ser defendido a ferro e fogo, viu? Porque tem muita gente que, não, mas veja bem, não pode, não tá, tal. Não vamos sabotar.